A graça e a paz do Senhor, queridos, bom dia, tudo bem? Quero trazer para vocês uma palavra que veio ao meu coração e que transformou minha vida, né? E tem transformado minha vida todos os dias. Está lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem ao outro de modo que não conseguis fazer o que queres. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Sabe, há um tempo atrás eu fui confrontado por essa palavra. E ela é muito forte, essa palavra, porque ela começa, toda a palavra de Deus é forte, mas especificamente pelo que eu estava vivendo na época, essa daqui foi cortante no meu coração. Porque ele diz: vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. E naquela época, a vontade da carne estava forte na minha vida. Estava muito forte. E aí eu precisei entender isso. Eu precisei entender quais eram as vontades da carne que estavam prevalecendo sobre a minha vida. E aí eu comecei a ler esse texto, e orientado por um casal de pastores na época. Ele disse: olha, você precisa viver o fruto do Espírito. Porque eu era um cara muito amargurado, sem alegria nenhuma, sem paz, sem paciência, um cara bruto. Bruto. Um cara que só vivia as virtudes, só vivia as obras da carne. E eu comecei a meditar sobre essa palavra, e não foi fácil. Porque para viver o fruto do Espírito eu preciso andar em constante arrependimento. Para viver o fruto do Espírito eu preciso andar na sua palavra, eu preciso andar constantemente em oração, em adoração ao Senhor. Porque é como um copo cheio de areia. Se você pega um copo cheio de areia, coloca o copo com metade de areia, e você começa a derramar essa água nesse copo, a tendência é, quando ao bater da água no copo, a areia sair. Então eu decidi fazer isso. Eu peguei a água, que é a vontade de Deus, o Espírito Santo, e comecei a derramar sobre a minha vida, que era esse copo cheio de areia. E com isso as obras da carne começou a sair, porque, como diz aqui, a carne ela luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguem fazer o que queres. Então, contudo, os que sois guiados pelo Espírito já não estão subjugados pela lei. E aí ele começa falando, as obras da carne, que é o quê? A imoralidade sexual. E tudo isso, a imoralidade sexual, querido, eu já vivi. E Deus me libertou. A impureza, a libertinagem. Eu estava na palavra, mas eu não podia estar numa roda dos amigos que o que eles falavam me envolvia, e eu já me sentia envolvido, e já não era mais o Marcos ali que estava na igreja levantando as mãos. Idolatrias.
Eu nunca fui um cara, eu fui um cara muito idólatra, por ser adorador do Senhor. Eu adorava muito cantores e etc, e outras músicas. Estava na igreja escutando outras músicas. Estava na igreja e idolatrando novelas. Querido, eu não tenho problema nenhum de rasgar meu coração, não. Eu só estou falando para você aquilo que Deus fez com a minha vida. Feitiçarias. Eu vivia, querido, no meio dessas coisas, e Deus foi transformando a minha vida através da palavra de Deus, através da palavra dele. Ódio. Eu tinha ódio de muitas pessoas. Discórdias. Só via com discórdia na minha família, no meu casamento, ciúmes, doentio, ira. E a palavra de Deus diz: irais, mas não pequeis. Egoísmo, só pensava em mim. Dissensões, facções, inveja. Inveja porque o irmão tinha um carro melhor, porque tinha uma casa melhor, porque tinha uma família melhor, filho melhor, porque a família do outro era melhor do que a minha, porque a grama do vizinho era melhor do que a minha. Inveja. Porque eu cantava melhor, porque fulano tocava melhor, porque fulano ele estava na frente do ministério. Eu estou falando da minha vida. Porque Deus, quando ele traz uma palavra dessa, ela vem primeiro para nós. Embriaguez. Deus me libertou da bebida. Onde a minha esposa um dia falou assim: ou eu a bebida, eu escolhi a bebida, mas glória a Deus que ela ela me escolheu. Eu não escolhi ela, mas ela me escolheu. Porque Deus já tinha um propósito. E ela começou a orar pela minha vida e Deus me restaurou para a glória de Deus. Orgias e tudo quanto se pareça com as perversidades, quantas coisas Deus me libertou. E quando eu olhei para aquilo, eu disse: eu preciso me libertar dessas obras da carne. E eu preciso viver o fruto do Espírito. Mas o que é o fruto do Espírito? Porque se eu continuar vivendo essas obras da carne, a Bíblia diz aqui que eles não herdarão o reino de Deus. Eu disse: Senhor, me ajuda a herdar o teu reino. Senhor, me ajuda a herdar o teu reino, Senhor. E aí, Senhor, eu fui olhar para a palavra. Eu preciso viver o fruto do Espírito. A alegria, o amor, a alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então peguei tudo isso e fui para Deus. Senhor, eu me arrependo. Eu renuncio todas as obras da carne e comecei a dar nomes ao pecado. Comecei a dar nomes ao pecado. Senhor, eu quero me libertar disso. Eu quero me libertar disso porque isso está atrapalhando meu casamento. Eu comecei a dar nomes e Deus está nos dando a oportunidade nesse tempo para andar dessa forma em arrependimento. Para que nós vamos viver no Espírito e não na carne. E aí eu comecei. E o último foi o mais difícil para mim, que é ter domínio próprio. É ouvir a minha esposa e não me irar. É ouvir os meus filhos e a minha filha e não me estressar. O domínio próprio foi o mais difícil. Mas todos os dias eu comecei a dizer: Senhor, me dá domínio próprio. Me dá domínio próprio. Eu comecei a vencer tudo isso. Porque para eu ter o amor, ter alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, eu precisei exercer o domínio próprio. Não é ordem, mas algo que veio ao meu coração. Preciso ter domínio próprio. Eu preciso dominar para que a imoralidade sexual não chegue na minha vida de novo, para que a impureza, a libertinagem, todas essas obras da carne não venham até a minha vida de novo. Porque os que pertencem a Cristo, Senhor, se eu pertenço a Cristo, eu quero crucificar a carne. Juntamente crucificando a carne, eu quero crucificar também as paixões e os desejos. Porque eu quero viver no Espírito e andar na direção do Espírito. Lança fora toda arrogância, para que eu não venha provocar os outros, Senhor. Para que eu não venha ter inveja dos outros. Isso é palavra que veio ao meu coração, querido. Praticar a palavra. Não é fácil. Mas, querido, se você colocar em prática, andar em constante arrependimento, permanecer,
continuar vivendo o que está na palavra, praticando o que está na palavra, querido, você vai viver no Espírito e não na carne. Amém? Quando as coisas... Eu confesso para você que às vezes eu tenho que exercer o domínio próprio até hoje. Alguma coisa, mas aí quando eu venho, eu digo, Senhor, o Senhor quer me tratar, né? Com alguma coisa. Então me dá domínio próprio. Tem hora que dá vontade de explodir, mas o Senhor é maior e Ele está em mim. A palavra do Senhor é maior porque está em mim. O Espírito Santo é maior porque está em mim. E aí eu peço, Senhor, me dá domínio próprio para eu lidar com essa situação. E o Senhor vem com o seu amor, com a sua alegria, com a sua paz, com a sua paciência, com a sua benignidade, com a sua bondade, com a sua fidelidade, com a sua mansidão e o seu domínio sobre a minha vida. E aí eu começo a exercer aquilo que a palavra me dá a oportunidade para exercer. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra venha refletir, que você venha refletir nessa palavra em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, gera, Senhor, em nome de Jesus, todos os dias constante arrependimento, para que nós vamos viver no Espírito e não na carne. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer vida a outros, assim como o Senhor trouxe vida a mim, em nome de Jesus, para que nós venhamos, ó Pai, viver o fruto do Espírito, em nome de Jesus. Para que nós venhamos amar mais, para que nós venhamos andar mais em alegria, para que nós venhamos andar na paz, para que nós venhamos ter mais paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio em nome de Jesus. Que esse seja um tempo de lockdown para você, que você venha se confinar na palavra, amém? Que você venha entrar em constante arrependimento na palavra. Que a palavra venha entrar no seu coração e gerar mais vida ainda em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado para a glória do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe, querido, todos os devocionais que você tem recebido. Eu sei, não precisa você, eu sei que você tem compartilhado, mas compartilhe todos os dias. Amém? E você que não tem assistido, assista esse vídeo. E eu sei que você vai ser muito edificante para a tua vida, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.